Oi, galera! Comunicação celular. A aula de hoje é difícil, mas é muito legal. Se tu tá no curso de medicina, tu escolheu estar aqui, como o meu professor de anatomia fala. Então, se vira, galera. Bora entender. É legal e divertido, tá? A gente vai te explicar como se fosse uma aula de fisiologia da medicina mesmo, tá? Construindo esse raciocínio do nível mais básico, desde uma célulazinha até o sistema de comunicação nervosa do organismo, pelos nossos queridos amigos neurônios, tá? Até o sistema de comunicação. Neurônios o quê? Neurônios motores, tá? Mas enfim, vamos saber. A ideia é que você entenda cada tipo de comunicação que existe, como que ocorre, quais as estruturas que participam desse processo, tá? Então, o princípio geral da comunicação celular. Em um organismo que é multicelular como nós, nenhuma célula funciona isoladamente, todas as células estão interligadas umas com as outras. Tudo que acontece em uma, acontece em outra, propriamente dita. Então, o que vai acontecer? Todas as células precisam receber informações, todas precisam processar suas informações e responder a elas. Tanto é que, quando a gente estudou na aula passada o mecanismo de homeostase e feedback, é porque tudo está interligado. Quando você estuda, você percebe que tudo está interligado. Então, uma informação de uma aula ajuda na informação de outra. Ajuda tu a entender algo que, enfim, vai atravessar outra. Então tá, essa troca de informações acontece por meio de sinais químicos, né? Porque a gente sabe que o nosso centro integrador do nosso corpo é propriamente o nosso sistema nervoso, que vai fazer impulsos, sinais nervosos, e o nosso sistema endócrino, que vai fazer esses sinais químicos, que são o centro integrador do nosso corpo. Ok? Ok. Então, essa troca acontece por meio desses sinais químicos ou elétricos que chamamos de mensageiros. Para todo funcionamento e resposta que uma célula vai desencadear, primeiro ela vai ter contato com o mensageiro dessa informação, mandando ela desencadear essa resposta. Então, essa troca de informação vai acontecer por meio desse mensageiro. A lógica básica dessa comunicação celular é que sempre segue a mesma sequência fisiológica. Assim como a gente viu que tinham etapas nos feedbacks, a comunicação tem sequências. Uma célula que é emissora, que a gente vai chamar de célula sinalizadora, ela vai emitir um sinal, uma mensagem. Sinal, mensagem. O mensageiro é a substância que será esse sinal, que será o mensageiro. Mas quem emite um mensageiro é a célula sinalizadora, tá? A célula emissora produz um sinal. Esse sinal, essa substância vai ser liberado, tá? No meio extracelular ou na circulação. No nosso leque, a gente sabe desde a primeira aula de fisiologia que o nosso leque se subdivide em líquido intersticial, ou seja, essa sinalização vai ser liberada no nosso líquido intersticial em outras partes do nosso corpo ou no nosso plasma, que também é leque, mas é no nosso sangue, tá? Porque caso o mensageiro for um hormônio, nós sabemos diretamente que será direcionado ao plasma. Caso o mensageiro for outro tipo, será direcionado ao nosso meio intersticial, não necessariamente, mas na maioria dos casos. Terceiro fato, esse mensageiro que foi liberado no nosso leque, seja no líquido intersticial ou no plasma, ele vai encontrar a célula-alvo. O que é a célula-alvo? A célula-alvo terá, obrigatoriamente, que ter receptor para esse mensageiro. Tem que ter receptor para esse mensageiro. Porque caso o mensageiro passar próximo ou passar perto de células que não têm esse receptor para ele, ele vai passar reto, ele não vai desencadear nada, porque só vai desencadear esse receptor, essa substância que foi para o nosso plasma ou para o nosso líquido intersticial, ele só vai desencadear alguma reação
tá? Caso ele encontrar a célula-alvo, que tem receptor para esse mensageiro. Ou seja, a minha célula-alvo, ela tem um receptor, tá? Ela tem um receptor para o meu mensageiro. O meu mensageiro vai andar pelo meu plasma e ele só irá se acoplar em células que têm receptor para ele. Caso esse mensageiro passar por uma célula que não tem receptor para ele, que é receptor de outra substância, ele simplesmente vai passar reto. E aí que acontece essa comunicação simples entre o mensageiro e a célula-alvo para esse mensageiro, beleza? Então, o sinal vai encontrar a célula-alvo. 4. A gente sabe, então, que o sinal se liga a um receptor específico, como eu já tinha desenhado. Então, essa célula-alvo vai ser encontrada e o meu mensageiro, meu sinal, estará acoplado, se acoplará no receptor. 5º, o receptor vai ativar e ativa as vias intracelulares e vai fazer a tradução desse sinal. Ou seja, quando na minha célula o meu mensageiro se acoplar aqui, o meu receptor, que é essa partezinha aqui que eu tô passando a caneta, ele vai enviar sinais para a célula, tá? 6. A célula vai gerar uma resposta fisiológica interna dentro dela, ok? Qual que pode ser essa resposta? A célula vai gerar uma resposta após o mensageiro acoplar no receptor, que pode ser a alteração de uma expressão gênica, tá? Pode ser alteração metabólica, pode ser a secreção de uma substância, pode ser uma contração muscular, como se fosse uma célula muscular, pode ser uma proliferação celular, que vai induzir a célula a fazer mitose, pode ser um mensageiro que identifique que é um sinal para a célula fazer apoptose, se autodestruir, uma apoptose programada. Ou seja, a comunicação celular, ela regula praticamente toda a fisiologia do corpo, porque a resposta, essa célula aqui que eu desenhei, ela pode ser de qualquer tecido do corpo, e os receptores que dão a resposta. O receptor, isso que tu tem que entender, esse carinha aqui, esse receptor, existem muitos tipos, mais tipos do que mensageiro, porque geralmente os mensageiros são hormônios ou substâncias que vão, geralmente são hormônios, que a gente não pode ter grande quantidade de hormônios. Imagina a quantidade de hormônios que deveriam ser secretados, ou, enfim, imagina se a gente tivesse mais tipos de hormônio do que receptores. Então, tem que saber que um mesmo mensageiro, ele pode passar mensagens diferentes, tá? Diferentes, porque quem que vai traduzir essa mensagem e fazer com que a célula faça uma ação é o receptor, esse carinha que eu tô desenhando aqui. Por isso que existem muito mais receptores diferentes, porque quem decide a ação que a célula vai fazer é o receptor. Um mesmo mensageiro, um mesmo hormônio, uma mesma substância, pode acabar gerando mensagens diferentes, porque quem decide o que a célula vai fazer com essa mensagem é o receptor. Ou seja, existem receptores que vão, mesmo que aqui seja um hormônio, tá? E vamos dizer que esse hormônio aqui é X. Esse hormônio X aqui, se ele encaixar num receptor que vai gerar uma apoptose celular, a célula vai realizar apoptose.
Em outro tipo diferente de receptor, esse mesmo hormônio X pode gerar outra resposta dentro da célula, como por exemplo uma modificação do metabolismo. Então, quem decide o que vai acontecer não é o mensageiro, é o receptor, ok? Então, existem classificações gerais dos tipos de comunicação celular. Então, existem classificações do tipo de comunicação que vai acontecer, porque depende do tipo celular, depende de qual célula que é, depende de qual receptor que ela tem, depende de como funciona essa comunicação, que a gente já entendeu. Isso aqui inteiro é a comunicação, que é o mesmo processo sempre, mas existem tipos diferentes de jeitos para isso acontecer, tá? Primeiro tipo, comunicação endócrina, comunicação parácrina, comunicação autócrina, comunicação neural, que a gente vai chamar de sinapse, comunicação dependente de contato, que é justácrina. Então, vamos focar principalmente em endócrina, neural e parácrina, tá? Então, vamos lá. Comunicação endócrina, vamos começar primeiro. Porque isso aqui a gente já viu em histologia, né? As junções comunicantes, que são aqueles tubinhos que tem entre as células do tecido epitelial, por exemplo, ou outras células que fazem essa transmissão de nutrientes, impulsos de uma célula para célula, geralmente no tecido muscular, porque se uma contrai, todas têm que contrair, isso acontece porque os estímulos passam por essas junções comunicantes. As dependentes de contato geralmente é no tecido embrionário, tá? Que vai acontecer a transmissão de uma informação através de um receptor que outra célula tem. A parácrina é quando um mensageiro sai de uma célula e vai se encaixando nos receptores de outras células, porque existem várias células-alvo. Uma célula sinalizadora tem o objetivo de alcançar várias células-alvo que têm receptores para ela. Esse é o tipo de comunicação parácrina. Esses são os tipos de forma de comunicação local. Mas eu acho que as mais importantes, as que a gente vai mais estudar, são os tipos de comunicação endócrina, né, que tem a ver com o hormônio, e a comunicação nervosa, que é a comunicação neural. Então, vamos lá. A comunicação endócrina ocorre quando uma célula sinalizadora, aqui vamos desenhar uma célula bem bonitinha, que eu considero que é um círculo sempre, tá? Ocorre quando uma célula libera hormônios na corrente sanguínea. Então, eu estou liberando hormônios na minha corrente sanguínea, tá? Liberando hormônios na minha corrente sanguínea. Esse hormônio vai entrar na minha corrente sanguínea, tá? Permitindo que o sinal alcance órgãos diferentes, porque a minha vascularização está em vários lugares do meu corpo, tá? Ele está em vários lugares do meu corpo, em vários órgãos diferentes e vão desencadear, então, esse mesmo hormônio, como eu te falei, o mesmo mensageiro, em diferentes lugares do corpo, terá diferentes receptores que podem desencadear diferentes ações, respostas. Ok, então tá. Esse tipo de comunicação é realizado pelo sistema endócrino, né? Endócrino, porque hormônio. O hormônio libera no sangue. A sequência fisiológica. Uma célula endócrina, ou seja, uma célula que secreta um hormônio, sintetiza esse hormônio dentro dela. Como, por exemplo, as células beta-pancreáticas que liberam insulina, as células alfa-pancreáticas que liberam glucagon, as células da tireoide T3 e T4 que liberam, por exemplo, PTH e calcitonina, as células da hipófise que liberam hormônios de, enfim, infinitos possibilidades de glândulas que secretam hormônios. O hormônio é liberado na circulação sanguínea, o sangue transporta o hormônio para todo o corpo e apenas células que possuem receptores específicos para esse hormônio que foi liberado por X célula vai acontecer e vai desencadear uma ação. Então, a insulina circula por todo o corpo. Apenas células com receptores de insulina vão responder. Isso é um exemplo, né?
Se a insulina vai secretar por todo o corpo, vai passear por todo o corpo, apenas as células que têm receptores para insulina vão responder a essa ação. Então, características da comunicação endócrina é que ela favorece uma longa distância, porque ela viaja por diferentes locais do corpo, a resposta é lenta, tá? É lenta porque é um processo que precisa de uma regulação homeostática para ir acontecendo aos poucos, gradualmente. O efeito do hormônio, ele é mais duradouro, tá? Por quê? Porque é mais lento e depende da circulação. Depende da circulação do sangue. Ok. Agora, o tipo de comunicação parácrina, aquela em que uma célula sinalizadora vai emitir um mensageiro e com o objetivo de alcançar células-alvo que tenham receptores para esse mensageiro aqui. Ok. Na comunicação parácrina, a célula sinalizadora libera mensageiros que difundem pelo líquido intersticial e atuam nas células vizinhas a ele. Ou seja, eles não entram na circulação sanguínea. Esse tipo de comunicação é extremamente nos tecidos, comum em tecidos, em outros tipos de tecidos. Na verdade, simplesmente nos tecidos, tá? Porque como ele não vai para o sangue, ele chega nos tecidos. Então, a célula secreta um mediador químico. O mediador se difunde no espaço intersticial. Ele alcança células próximas, liga os receptores dessa célula e ativa respostas intracelulares dentro da célula. Exemplos de mensageiros parácrinos, tá? Prostaglandina, citocina, fatores de crescimento, óxido nítrico, histamina. As funções importantes da comunicação parácrina é que isso participa de processos de inflamação, cicatrização, crescimento tecidual, angiogênese, a resposta imune, tudo isso.